Muito bom, estamos ao vivo finalmente, hoje com um tema bem interessante, como ter mais dinheiro com a aposentadoria, veja só, do INSS. Quem diria que um dia eu ia falar para vocês que dá para ter mais dinheiro com a aposentadoria do INSS? Então é o seguinte, ó, entrou, dá o like, tá? E fala da onde você está falando. É possível que nesse horário não tenha muita gente, né? Por quê? Por um motivo muito simples. A gente está... tem muita gente que ainda está trabalhando neste horário, né? E a gente começou bem mais cedo do que o normal, tá? Mas, de qualquer sorte, ao entrar, já vai falando aí sobre, enfim, de onde você está acessando, né? E já deixa o like, tá legal? Bom, gente, uma outra coisa, tá? Eu vou colocar aqui, ó, no comentário. Aê, Everaldo já entrou, de São Paulo, capital. Muito bem, Everaldo. Seja muito bem-vindo. Dá o like e já, ó, encaminha, tá legal? Eu vou colocar aqui as redes sociais da doutora que vai falar conosco hoje, tá? E também tá na descrição do vídeo, ok? E quem que está aqui, se não uma mulher que entende muito de previdência pública no INSS, tá? E, gente, assim, pode exaurir a mulher de perguntas, tá? Mas, assim, é para aproveitar no último detalhe, tá? Como tirar mais dinheiro do INSS. É isso que a gente vai falar hoje e é isso que vocês vão ter que perguntar e vão ter que, enfim, vamos satisfazer todas as dúvidas, todas as necessidades do brasileiro hoje, tá? Paulianes, está sempre aqui também, e Santos, e Josué, do Rio de Janeiro. Josué é o nosso melhor aluno. Tá? O Josué, ele saiu lá de uma dívida de sei lá quantos milhares de reais, dezenas de milhares de reais, e ele agora já está se tornando um investidor. Bom, chegou aqui, doutora Luciana, tudo bem contigo? Olá, tudo ótimo. É uma satisfação estar aqui falando contigo nesse canal que eu já sigo há tempos, que eu admiro muito seu trabalho, então é muito bacana poder estar aqui falando um pouquinho daquilo que eu amo, que é previdência social, e poder aqui tirar as dúvidas, que eu tenho certeza que vão surgir muitas a respeito do tema que você colocou, como ganhar mais dinheiro na aposentadoria. E eu vou colocar uma pimentinha a mais, como pagar menos também, porque eu sempre falo que o INSS é uma via de mão dupla, a gente paga para receber um benefício, então tem como receber mais e também como você pagar menos. Isso é sensacional. Agora sim, né? Ó, só acredito vendo. Só acredito vendo. Não sei se você sabe, doutora, mas a sigla INSS, né, que é Instituto Nacional de Seguridade Social, né? Na educação financeira, a gente brinca que será suficiente. Tem gente que colocou assim, isso nunca será seu, né? Agora, o isso nunca será suficiente fui eu que inventei. Fui eu que inventei e muita gente fala isso hoje. Tá até no meu livro isso, eu não lembro se no primeiro ou no segundo livro que eu escrevi isso, tá? Isso nunca será suficiente. Agora, Alessandra de Mineiros, Goiás, seja muito bem-vinda. E o que eu quero saber é o seguinte, né? O governo mudou, a gente tem uma pirâmide, né, uma pirâmide financeira, o sistema do INSS, porque as pessoas que entram é que pagam para quem já se aposentou, né? Não é uma contribuição, tem um sistema que agora sempre me foge a memória como é esse sistema, não é um sistema de capitalização, aonde a gente... É o sistema de repartição, exatamente. Né? O sistema de repartição as pessoas trabalham
né? E quando elas contribuem para quem se aposentou. Elas não estão pagando para elas, né? Elas estão pagando para quem já está lá aposentado. No sistema de capitalização, o que a gente faz? A gente, por exemplo, uma previdência privada, a gente investe no nosso nome, no nosso CPF, para depois tirar o dinheiro. Dito isso, né, é por isso, e esse sistema fazia muito sentido lá na década de 50, quando ele foi inventado, no pós-guerra, e foi inventado no mundo inteiro, porque você tinha uma taxa de natalidade grande e uma perspectiva econômica de geração de empregos grande, né? Então, os estatísticos da época, eles olhavam e falavam, cara, sempre vai ter mais gente para contribuir para quem se aposentou. Né? Então, assim, agora é fácil criticar, mas vai lá em 1950, 1955, faz a conta com regra de cálculo para você ver como é que era a coisa. Né? Ok. Então, de quando em quando, e isso no mundo todo, né, os governos eles têm que dar uma ajustada na coisa. A ajustada mais comum antes se aposentava aos 50 anos de idade, passou para 55, para 60, para 65, e assim vai indo e cria a regra, para atrasar a aposentadoria do sujeito e ele continuar contribuindo cada vez mais, e quando receber por um período menor e uma quantia menor, porque também tem isso. Você vai receber para o resto da vida. Então, a pessoa se aposenta aos 60 anos e vai viver até os 100, ela tá recebendo 40% da vida dela e ela não contribuiu 40% da vida. Se ela começou a contribuir a 40 menos 15 daria 25, né? 40 menos 15 daria 25. Se ela começou a contribuir aos 25 anos, ela está contribuindo 15% da vida para receber 40%. Então, aí a gente vê que a conta não fecha de jeito nenhum. Ok? Bom, ainda assim, a senhora me convence de que é possível receber mais e pagar menos. Quer dizer, não me convence, me diz. Então, por favor, me convença agora. Maravilha. Foi muito bacana essa sua introdução. Primeiramente, assim, eu não estou aqui para defender a Previdência Social, e sim para falar como é a realidade. Eu tenho um papel que eu sou professora de Direito Previdenciário, eu fiz mestrado em Direito Previdenciário. Então, quando você fala do sistema de repartição, daí eu incluo aqui que esse sistema que uma geração paga para outra chama-se o pacto intergeracional. Então, tem muita coisa técnica que a gente poderia falar aqui, mas eu gostaria de dar um tom mais prático aqui para essa nossa conversa, que é para aquela pessoa que vai nos ouvir conseguir colocar em prática. A gente pode fazer até um outro momento um negócio teórico que eu gosto também, dos bancos de mestrado lá, mas já falando para você essa questão, por que daria para receber mais? Então, o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, que é uma autarquia federal que concede as aposentadorias no Brasil. Então, ela é uma autarquia e, como eu falei no início, todo trabalhador é obrigado a contribuir para a Previdência Social. Então, eu acho muito importante a gente partir dessa premissa, que todo trabalhador é obrigado a pagar Previdência Social, ou seja, a contribuição social, seja ele empregado, seja empresário, seja o profissional liberal. O empresário, digo, quando presta serviço na sua empresa através do Prolabore. Então, assim, o trabalhador, regra geral, tem que pagar a contribuição, assim como se paga demais tributos. Pagar o INSS é um tributo, assim como se paga o imposto de renda, o IPVA, quando compra um carro, paga-se o IPVA, compra um imóvel, paga o IPTU. E o fato gerador para pagar o INSS, a contribuição social, é o fato do trabalho.
Então, é muito importante isso, porque eu ouço diariamente, eu não gosto do INSS, eu não quero saber do INSS, e eu não estou aqui a convencer você de gostar ou de ter que ir atrás do INSS para receber algum benefício. Eu quero só alertar que, independente de você gostar ou não, uma parte do seu dinheiro, se você é trabalhador, vai para o INSS. E eu quero falar o lado bom, que é possível você otimizar, ou seja, olhar para aquilo de uma forma que você consiga verificar se está pagando da melhor forma, porque há modalidades de pagamento, especialmente para empresários e profissionais liberais, que a gente vai falar mais para frente. Então, olhar para o INSS sem ter aquilo, não gosto, mas sim como, opa, meu dinheiro está indo para ali. Só que tem um lado bom aqui que eu vou colocar para vocês. Diferente dos demais tributos, o IPTU você paga, você não tem uma contrapartida. O IPVA você paga, você não tem uma estrada melhor. A estrada que você vai passar vai estar melhor por causa do IPVA que você pagou. No entanto, a contribuição social você paga para que quando você atingir uma idade ou ter um dos riscos protegidos pela Previdência Social, que é deficiência, incapacidade, a maternidade, a idade avançada, entre outros, falecimento, o segurado, que é aquele que então paga a contribuição social, vai receber um benefício. Então, eu queria começar esse nosso bate-papo trazendo esse olhar de, opa, eu tenho um direito ali. E aí, para a gente partir então, já que eu tenho que pagar, vamos pagar da melhor modalidade? Será que eu estou pagando da forma correta? Porque tem muita gente, professor, que paga o INSS. Aqui eu vou falar dos dentistas especialmente. Se tem algum dentista aqui, vocês vão conhecer algum dentista que passou por isso, que paga o INSS, mas caiu numa operação que chama Operação Autônomos. Pagou o INSS e ainda levou uma multa. E essa multa chegou até a 225%, porque ele acha que está pagando correto, mas não está. E aí é possível levar uma multa de até 225%. Então tem que olhar com cuidado, assim como você declara o seu imposto de renda com cuidado, assim você tem que fazer também o pagamento do INSS com esse cuidado. E aí a gente falar dessa parte, dessa contrapartida que é a aposentadoria. Ok, muito bom, muito bom, muito bom. Eu mudei aqui de câmera porque a câmera do computador deu um problema, então vocês estão me vendo num outro ângulo por causa disso, tá? Tá, agora você estava falando aí da multa, né? E legal, você falou, você não está aqui para defender o INSS, você está aqui para dizer, olha, você pode pagar menos e receber mais, né? E é um imposto, né? Lá da operação autônoma, etc. Se você trabalha, você tem que pagar INSS. Como é que é isso? Por exemplo, se eu sou um professor autônomo, por exemplo, né, eu tenho que recolher INSS, mas eu não posso só recolher nos últimos 10 anos que eu estou para me aposentar, então eu vou me aposentar aos 65 por idade e eu recolho por 10 anos somente? Não. Maravilha, professor Mauro. Essa pergunta aí eu acho que é uma das mais requisitadas. Eu não posso pagar os últimos 3 anos e aí eu me aposento? Eu aumento os últimos 3 anos antes de aposentar e aí eu aposento com valor alto, com o teto do INSS. Então, o que a lei fala? A gente tem uma lei principal, não estou aqui para falar de lei. E quando eu falo assim, eu não estou aqui para defender o INSS, professor, até porque o meu trabalho é entrar com ação contra o INSS. Então, não estou aqui para defender o INSS, eu estou aqui para defender os aposentados. Os aposentados. Mas
não pode fazer isso, deixar para pagar só os últimos 3 anos, os últimos 10 anos, porque a lei diz que quem ofere renda de trabalho tem que pagar uma contribuição social. É a mesma coisa, quem ofere renda acima de tal valor tem que pagar imposto de renda. É a mesma linha de raciocínio. Então, quem trabalha, então você colocou do professor autônomo. Eu sou professora, eu era professora empregada, olha só, eu sou advogada, eu tenho uma empresa, então aqui para os profissionais liberais. E eu queria, para quem estivesse aqui, colocar qual é a profissão de vocês também. Comenta aqui, coloca nos comentários a profissão de vocês, porque daí eu trago exemplos de acordo com as pessoas que estão aqui conosco. Mas eu vou falar aqui, para quem é profissional liberal, eu sou advogada, eu sou advogado, assim como dentista, médico, engenheiro, arquiteto, fisioterapeuta, nutricionista, profissionais liberais e que podem ter uma pessoa jurídica. No meu caso, eu tenho uma pessoa jurídica, advogada, pessoa jurídica. Eu era também empregada numa universidade, como professora. Eu era também professora autônoma. Então, nesse caso do professor autônomo, tem que pagar INSS? Tem que pagar. E o autônomo, o professor, no caso, ele paga através do recibo de profissional autônomo. Quem toma a empresa para quem ele vai dar aula, então eu vou dar aula para uma faculdade, para uma pós-graduação, para um curso, para o curso do professor Mauro, ele vai emitir para mim um RPA, Recibo de Profissional Autônomo. Desse recibo vai ser descontado um tributo que chama contribuição social. Agora, o que é importante? Eu tinha vários formatos de pagamento de INSS. O que é muito importante nesses casos, especialmente para professor que trabalha num lugar, que dá aula em outros vários lugares, para médicos que também trabalham em vários lugares, que nós precisamos pagar apenas o teto do INSS. Então, tudo que ultrapassar do teto, a gente não precisa pagar. Então, o INSS, ele tem um limite mínimo, que é um salário mínimo. Então, para aquele mês que a gente pagou o INSS poder contar na hora de uma aposentadoria, tem que ser no valor de, no mínimo, um salário mínimo. E o teto do INSS, que é em torno de R$ 7.500. Quem ganha acima de R$ 7.500 vai pagar até o teto. Então, por isso que quem tem mais de um trabalho, de um emprego, tem que informar o empregador ou tomador de serviço para que não desconte a contribuição social. Entendi. Bom, agora me diz uma coisa, né? Bom, primeiro vamos resolver essa questão aqui da Paula. Quem paga a GPS como contribuinte individual e depois vira MEI, deve continuar pagando GPS ou não? Então, vamos lá. Quem paga GPS... O que é GPS? É Guia da Previdência Social. Quem paga GPS... Tem 2 formas de pagar GPS. É aquele que é contribuinte individual. Então, você é um profissional liberal, você paga através de Guia da Previdência Social, que pode ser aquele carnezinho laranja, ou então, hoje em dia, você entra no Internet Banking, você paga a Guia GPS como um tributo, como um outro tributo. Então, ou é profissional liberal e também pode pagar GPS o segurado facultativo, que é aquela pessoa que não trabalha, mas que quer fazer parte do seguro social, que quer fazer parte do INSS. É muito comum para jovens, então o pai começar a pagar o INSS para o filho, é muito comum para a dona de casa, é muito comum para o estagiário. Estagiário, apesar de trabalhar, o trabalho dele não conta para a Previdência Social, salvo se pagar como segurado facultativo. Por que eu estou dando essa introdução? Porque é muito amplo falar assim, pago Guia GPS, vou pagar MEI. Então, primeiro, se for como segurado facultativo, o pagamento da GPS não pode acumular Guia GPS de facultativo com MEI. Só pode pagar facultativo quem não paga em outra modalidade do INSS.
Agora, se é um profissional liberal, tem que ver o porquê você quer fazer o MEI. Tem situações que você pode ter MEI. Agora, profissional, por exemplo, regulamentado, o engenheiro, o médico, o dentista, o advogado, ele não pode ter MEI. Em algumas outras situações, a pessoa pode ter, pagar a guia GPS como profissional liberal e ter MEI. É um caso específico que teria que ter mais informações para poder falar certinho. Tá. Ela cria, faz montagem de joias, folheados e também prata. Então, num caso desse... Ela é artesã. Artesã, você pode pagar como MEI. O que é importante do MEI, já falando dele? O MEI para quem não recolhe nada, ele é bem importante, porque você fica... você está com a sua situação regular, no entanto, tem os valores teto para você poder ser MEI. No seu caso, você pode ser MEI e você não precisa pagar a guia GPS à parte. Se você e a sua função, se o seu trabalho for esse, não tiver nenhum outro. Geralmente, então, tem várias contribuições quando a pessoa tem várias atividades. Tá, então no caso, se ela trabalha como isso e ela tem a MEI, ela não precisa recolher a guia Previdência Social. Isso. Não precisa recolher, porque já está incluso lá no impostinho lá da MEI, o INSS dela. É isso aí. Okay? Agora, o que eu vou falar de pessoas que me procuram 20 anos depois, a Paula daqui 20 anos, se ela fizer isso agora? Que as pessoas me procuram hoje. Nossa, como eu faço para aumentar minha aposentadoria? Eu não vou ter condições de me virar, de me manter com o salário mínimo. Por quê? Trazendo a frase do professor Mauro, isso não será suficiente. E aí, você tem que pensar isso na idade da Paula. Não adianta pensar nisso quando você tiver 60 anos. Então, é bonito pagar o MEI, tá pagando o MEI, tá regularizado. Só que tem que saber que se não fizer um pé de meia, não ouvir o que o professor Mauro fala e ter os investimentos e poder depois viver dessa renda, você vai precisar do INSS. E o INSS vai estar lá para todo mundo. Só que quem pagou MEI vai receber um salário mínimo. Aí não tem o que fazer. Então, Paula, no caso, aí se você tem outras atividades e tem mais renda, recolhe a guia, ok? Vamos lá. Agora, você falou aqui, né, que dá para ter mais dinheiro na aposentadoria com o INSS. Como é que eu chego no teto, né, pagando MEI a vida inteira? Certo. Eu vou usar o exemplo da Paula aqui. É uma pessoa... A Paula só tem um olho ali, não dá para saber a idade dela, mas vamos colocar que a Paula tenha 25 anos, ela é artesã, ela está trabalhando e ela paga o MEI. E ela ouviu e está vendo essa nossa conversa, nossa aula aqui. E aí, o que eu indicaria? Vamos pegar o caso da Paula, eu iria fazer um planejamento previdenciário para ela. Então, é uma pessoa, é uma mulher com 25 anos, como artesã. E aí, eu quero trazer um fato que não tem nada a ver com direito, com INSS, que é uma parte que é mental, que é assim, da inteligência emocional e que, às vezes, a pessoa que fica no MEI, o MEI, ele tem um limite de faturamento. E, muitas vezes, a pessoa fica limitado naquilo. Eu não vou faturar mais. Ela pode até ganhar mais, só que dela não vai declarar mais, ela não vai constituir patrimônio, porque ela fala, eu não vou pagar tributo a mais. Então, deixa eu ficar aqui no MEI quietinho. Então, primeira coisa, assim, não pensar, eu vou usar essa palavra aqui da escassez. Realmente é pensar maior que isso. Eu quero sair do MEI, eu quero pagar o teto. Professor Mauro, não sei o que você pensa, mas não, isso a gente fala nos primórdios da educação financeira, a gente sempre falava isso. Cara, pagar imposto de renda é bom. Quanto mais imposto de renda você pagar, significa que você está ganhando mais dinheiro. Então, tira essa mentalidade de escassez, tá?
vota e briga para ter redução de imposto, né, para a sociedade como um todo, mas não fica se prendendo à escassez de, meu Deus, mas eu vou, né, transportar lá para o governo. Não, está pagando imposto, tem que exigir do governo e tem que brigar para os deputados reduzirem imposto, né? É meio difícil no Brasil, mas a gente chega lá um dia. Maravilha. Então, é assim, estamos alinhados aí. Porque eu adoro pagar o IPTU, o imposto de renda, quer dizer que é o patrimônio que está crescendo. E assim também é com a contribuição social. Só que a contribuição social é até o teto. É 7 mil... Fui até pegar aqui o valor. 7.786. Acima disso, você vai pagar sobre 7.786. Então, glória a Deus que chegue nesse valor rápido aí. Então, primeira coisa é mentalidade. Daí, no planejamento previdenciário, o que a gente faz? Então, eu não me limito a falar apenas do INSS. A gente faz o estudo da pessoa como um todo. Por quê? Quando, por exemplo, a Paula... Vamos marcar vou falar para ela, você é MEI, o seu faturamento já está batendo no teto do MEI. Será que não é caso de montar uma pessoa jurídica? E aí, na pessoa jurídica, a gente tem que fazer o cálculo do imposto de renda. Qual que vai ser o imposto de renda da pessoa jurídica? Qual que vai ser a contribuição social, o INSS? E aí, nisso, é um planejamento, é um estudo da vida da pessoa, é individualizado para verificar qual a melhor modalidade de pagamento de INSS. E nem sempre, Mauro, pagar o teto é a melhor solução. Muitas vezes, aí quando eu falo que diminuir a contribuição social é uma saída, só que a gente vai fazer isso através de cálculos individualizados. Por quê? Vou falar aqui, por exemplo, eu atendo muito dentista, médico, advogado. A pessoa que ela não é pessoa jurídica ainda, ela é contribuinte individual, é aquele profissional liberal. Então, por exemplo, é a Paula, que ela não é uma pessoa jurídica ainda, é um passo antes de ser pessoa jurídica, ela passa a ser contribuinte individual pagando a guia GPS. Paula, sai do MEI e vai pagar a guia GPS. Aí tem duas opções de pagar. Regra geral, o pagamento do INSS é 20% sobre a sua remuneração. Vamos supor que a Paula já está ganhando ali 10 mil reais. Quanto que ela vai pagar de INSS? 20% sobre o teto. O teto do INSS, para falar certinho aqui, é 7.786,2. 20% desse valor é 714, vai, R$ 1.600. Esse é o teto que vai pagar de contribuição social. Regra geral. Pagando esse valor, tem-se direito a várias modalidades de aposentadoria que pode chegar no teto. Geralmente, essa aposentadoria vai gerar em torno de 70% do valor teto. Se pagar por um longo período o teto. Nunca vai receber... Nunca é demais falar. A minha mãe recebe o teto, por exemplo. Mas são casos raros. Essa regra geral, professor. Mas é possível, olha mas só. Aí tua mãe não vale também, né? Porque aí é tua mãe, né? Então. Mas assim, a gente tem em casa. Aí é fácil, né? Se eu fosse teu pai, eu também ia receber, entendeu? Aí, né? A minha mãe recebe o teto e mais 25% ainda. Então, ela é uma exceção da exceção. Gente, como é bom ter uma filha assim, meu. Vou mandar essa live para minha filha. Ó, a Paula falou aqui, ó, não tem essa crença limitante, nunca tive. Perfeito. Maravilha. Agora é o seguinte, o Josué, você precisa resolver esse caso, tá? O Josué é um cara, assim, do bem, ele é muito legal, tá? Ele, inclusive, ele estava com dívidas e entrou lá, ele fez um esforço, entrou no nosso curso de devedor a investidor, que hoje está dentro da Academia 5.0, e já está saindo das dívidas, ele aprendeu a negociar dívida com o banco, enfim, um monte de coisa, tá? Bom, vamos lá. Ele fala assim, ó, boa noite, doutora, eu estou esperando o juiz me dar o direito de receber o BPC. Sou monocular, eu posso pagar o INSS para trocar o BPC por uma aposentadoria na minha velhice e tenho 51 anos. Eu não entendi direito, mas acho que você deve ter entendido.
BPC é benefício de prestação continuada. Esse benefício é para aquela pessoa que não conseguiu um benefício do INSS. INSS é um seguro. O que quer dizer INSS? Instituto Nacional do Seguro Social. Então, a gente paga para obter um benefício. No caso do BPC, ele é para aquelas pessoas que não têm direito a benefícios desse seguro. Então, a assistência social, ela provê benefícios no valor de um salário mínimo para pessoas. São 2 tipos: idosos acima de 65 anos, homem ou mulher, ou pessoas com deficiência grave. Assim como o caso dele, no caso de visão monocular, em alguns estados está dando direito ao BPC. Desde que, olha só que importante. Ele está no Rio de Janeiro, tá? A renda seja de até um salário mínimo por família, per capita. Então, assim, é 1/4 do salário mínimo per capita, que a lei fala. Na justiça, consegue até 2 salários mínimos. Tem situações em que se retira a renda de uma pessoa deficiente, retira a renda de um idoso. Agora, a pergunta dele: é possível? Sim, é possível. Só que daí não é trocar o benefício. É realmente... o que é importante? Quem recebe benefício assistencial tem várias limitações. Não pode trabalhar, por exemplo. Porque se trabalhar e receber mais de um salário mínimo, ele vai ter o benefício cortado. Então, acaba por restringir o direito. Se você quiser trabalhar, você fica limitado ali, porque esse benefício é revisto. Diferente de uma aposentadoria, ele é revisto a cada 2 anos para verificar se os requisitos da concessão estão presentes, ou seja, a deficiência e a renda. A renda é requisito que vai ser revisto a cada 2 anos. Então, é possível sim, desiste do LOAS, do benefício assistencial, trabalha, e aí depois você consegue uma aposentadoria. Eu moro sozinho. Tá. Nesse caso, deixa eu te perguntar. Ele não pode ter a aposentadoria do INSS mais o BPC. Isso nunca vai existir. Nunca vai existir. Um requisito é que a pessoa que receba benefício assistencial, ele não pode ter renda. A pessoa não pode receber nenhum benefício do INSS. Tá bom, a senhora está recebendo elogios aqui, ó. Carolina Azevedo falando que a doutora Luciana é maravilhosa, tem uma equipe incrível. Doutora Luciana Farias é a senhora. Olá, tá acessando aí de outro computador. Legal. O juiz deu incapacidade para o trabalho para ele, tá? Então, enfim, aí acho que é questão de tempo, né? A questão de ter um advogado que empurre o processo, né? Para o benefício assistencial é incapacidade para a vida civil. Então, tem uma diferença de incapacidade para o trabalho, incapacidade total. Mas, assim, se ele está na... Esses detalhes técnicos são complicados. É importante ter advogado. E, assim, é importante, não sei se você tem advogado, mas é importante ter e seguir e ouvir o que seu advogado fala. Porque são teses. Então, imagina, você tem um advogado, eu não posso falar aqui numa live o que você deve fazer sem olhar seu processo. Aqui eu estou falando uma regra geral e não o processo do Josué. Para eu falar alguma coisa do processo do Josué, eu preciso realmente pegar esse processo e estudar ele. Beleza, ele fala que tem advogado, então, Josué, senta com o teu advogado e, cara, fala, cara, faz esse trem andar aí. Ok. Doutora, deixa eu falar agora uma outra coisa aqui, tá? A gente está falando, óbvio, de regras gerais, né? O que acontece, né? Por que tanta gente esquece desse pequeno detalhe que é ter dinheiro quando a gente não consegue mais trabalhar? Dinheiro na aposentadoria, dinheiro na terceira idade, dinheiro quando a nossa capacidade laborial foi embora. Você está nesse meio, né, e as pessoas batem na tua porta, obviamente, quando elas estão desesperadas, né? E aí, muitas vezes, é tarde demais. Qual é o sentimento que você tem a respeito disso? Das pessoas
esqueceram, viveram a vida, só se vive, né, como é que é? Eu me permito, eu mereço, só se vive uma vez e pronto. Aí a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente pode morrer a qualquer momento, e o dia de amanhã chega, e outro amanhã, outro amanhã, outro amanhã, e de amanhã e amanhã a gente tem 78 anos, né? O que você vê, assim, no brasileiro médio, de maneira geral, que não se prepara? Ele confia que ele vai se aposentar, ele não dá atenção durante o processo, enfim, é uma pergunta bastante aberta. É bem interessante isso, assim, eu trabalho nessa área há 23 anos, vai fazer 24 anos esse ano. E realmente, assim, por muitos anos eu pensava isso. Luciana, 24 anos, você tem uns 36, não, pô, tava indo bem até agora. Aí o pessoal agora vai questionar a credibilidade aqui da live, poxa. 24 anos, me formei em 2000. Logo já peguei minha OAB, abri meu escritório, e eu digo que o direito previdenciário que me encontrou. Minha primeira causa foi uma pensão por morte, era aquela época daquelas filas do INSS que giravam quarteirões, e aí veio aquela família, e aí era eu no escritório sozinha, eu pegava o que aparecia, e o direito previdenciário me encontrou. E eu cuidei com aquela causa com muito carinho. Eu não sabia como fazia, porque eu não tive direito previdenciário na faculdade. E meu primeiro curso, então, pós-faculdade, foi de direito previdenciário para cuidar da causa daquela senhora. E para minha surpresa, até quando foi concedido aquilo, ela tinha uma filha menor e saiu um valor que ela conseguiu comprar uma casa, uma casinha, a primeira casa da vida dela. E eu recebi os honorários referente àquele valor. Eu falei, nossa, eu estou ajudando uma família e eu ainda vou ser remunerada e bem remunerada por isso. E aí, realmente, eu fui estudar, eu me apaixonei por essa área e nunca mais parei de estudar direito previdenciário. Olha, é o que eu sempre falo, tá, gente? O segredo para enriquecer é ajudar os outros, tá? Quando a gente ajuda as outras pessoas, a forma como a sociedade nos agradece é nos pagando, e isso está tudo certo, é assim. Tá? Quanto mais gente você ajudar, melhor. A sua equipe aqui está falando aqui, ó. Vamos lá, Caroline. Tenho 26 anos e já penso na minha aposentadoria. Qual o melhor momento para procurar um profissional? Maravilha, mas antes eu vou responder a sua pergunta. Que você tinha falado o que eu vejo daquela pessoa que não pensa no futuro, né? Isso. E aí era muito triste, porque eram profissionais que ganharam muito bem na sua atividade e me procuravam, seja na hora da aposentadoria, porque chegou a idade e não aguentava mais trabalhar, ou então se aposentava, mas precisava continuar trabalhando porque o valor da aposentadoria não era suficiente. No entanto, algo mais sério era quando essa pessoa me procurava porque ela tinha se acidentado, porque ela ficou doente e não conseguia mais trabalhar. E aí ela necessitava viver do INSS. Então, quantos médicos, dentistas, empresários eu aposentei e está vivendo hoje com a renda do INSS porque não fizeram o pé de meia. Então, e aí eu ficava pensando nisso e trabalhava só na parte da aposentadoria. E aí tem uns 15 anos já que eu comecei a trabalhar com essa parte da prevenção, do planejamento. Por isso que eu admiro muito seu trabalho. É muito importante ter essa consciência financeira, porque realmente o INSS não é suficiente para... E assim, para a base da pirâmide, as pessoas vão sobreviver de INSS. No entanto, para quem recebe mais do que o teto, ou para quem recebe mais de R$5.000, é obrigatório pensar num pé de meia, porque o seu benefício do INSS ele não vai atingir os seus custos. Não vai. Precisa ter
esse algo a mais. E aí foi quando, então, eu comecei a trabalhar com planejamento previdenciário, aonde eu incluo nesse estudo a previdência complementar, seguro, e aí a parte de investimentos, aí é contigo. Não, mas assim, eu vejo, tá, como educador, eu sou um dos primeiros educadores financeiros do Brasil, né? Estou mais de 25 anos nessa lida. O que acontece, o brasileiro médio, tá, ele se dá conta de que ele perdeu tempo, com sorte, aos 35 anos. Na realidade, quando bate os 40, vem aquela crise dos 40, que é normal, né? Que tem uma série de questionamentos, aí a pessoa olha para o patrimônio dela, para o extrato bancário e verifica que as coisas ao redor dela estão muito caras, ele já não consegue trocar de carro como ele trocava antes, ele já não consegue viajar como ele viajava antes, ele olha para a casa dele que ele ainda tem financiamento, tem que pagar, que a casa ainda não é dele, e a casa precisa de reformas. Quer dizer, ele começa a entender alguma coisa no parâmetro patrimonial e fazer uma comparação entre minha capacidade de fazer dinheiro contra minha necessidade de ter dinheiro, começa a desequilibrar, porque antes, quando você tinha 20 anos, que você ainda morava com teus pais, ou com 18 anos, a sua capacidade de fazer dinheiro era maior do que as suas necessidades, posto que sua necessidade está sendo suprida pelos seus pais, você mora na casa deles. Então, qualquer salário mínimo é um dinheirão para quem mora com os pais, né? A partir do momento em que você casa, tem filhos, tem obrigações, né, tem conta de luz para pagar, aí a tua renda tem que aumentar, né, as tuas obrigações têm que aumentar. E eu vejo que esse choque de realidade, ele se dá lá pelos 40 anos. Tá? E aí tem gente que abandona, desiste e fala, seja o que Deus quiser lá na frente, deixa eu viver. E tem gente que fala, não, vou procurar caminhos, né? E aí entra aqui na Academia do Dinheiro, faz o curso, né, do seu primeiro investimento, né, que eu vou colocar o link agora aqui para vocês, né, para vocês entrarem e não passarem essa necessidade, né, que não tem necessidade dessa necessidade, gente, sabe, de passar essa necessidade. Tá aí o link para o seu primeiro investimento, também está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem as redes sociais da doutora, ok? Bom, doutora, a gente está chegando aqui passamos já de 40 minutos, a gente tinha combinado 30, tá? Agradeço imensamente. Por favor, deixe seus contatos aí, Caroline, coloque aí no próprio perfil aí da doutora, coloca aí os contatos do escritório para a gente exibir aqui, as pessoas pegam, tá? E também eu vou deixar no link tem as suas redes sociais, que as pessoas podem te encontrar facilmente, né? Mas, por favor, suas considerações finais aí, qual o grande conselho, qual a grande jogada, qual a grande dica, o povo ama uma dica, para se aposentar melhor. Eu não terminei de responder uma pergunta lá do meio. E essa então pode responder, fica à vontade. Essa dica que vai ser importante. Quando a regra geral é 20% sobre a remuneração limitada ao teto, essa pessoa tem a opção de pagar 11% de um salário mínimo. Então, ao invés dela pagar R$ 1.600, ela pode pagar 11% de 1.420, de um salário mínimo. 150. Como assim? Por aí. É isso. Então, gente, quem ficou até o final, pega a dica boa. É isso mesmo. A lei, que é a Lei 8.212 de 91, ele permite que você faça a opção. Só que é para todo mundo? Não. É para aquela pessoa que não presta serviço para pessoa jurídica. Então, por exemplo, eu atendo muito dentista. Dentista que trabalha para convênio médico não pode optar a pagar 11% de um salário mínimo. Ele necessariamente tem que pagar 20% sobre o teto.
Muitos preferem tirar o convênio porque não compensa. No entanto, a consequência disso é que quem paga 11% de um salário mínimo vai receber como benefício um salário mínimo. Quem paga sobre o teto ou próximo do teto, o valor do benefício vai ser uma média de todas as contribuições que ele pagou desde julho de 94. É uma média. Por isso aqui, para eu finalizar, eu vou fechar com a sua primeira pergunta. Posso pagar os últimos 3 anos? Eu não posso pagar só os últimos 3 anos? Não. O valor primeiro que todo trabalhador tem que pagar todo mês que trabalhar. Teve renda, pagou INSS. E o valor da aposentadoria, ele vai levar em consideração todas as contribuições desde julho de 94 até a hora de dar entrada na aposentadoria. E para finalizar aqui, eu vou responder a Caroline. E hoje, indo para aquela pergunta, a pessoa que só procura quando está na hora de aposentar. Hoje, cada vez mais, e aí, por nós abrirmos a nossa boca e falar da importância e de lives como essa, e aí eu peço para você compartilhar essa live no grupo da família, no grupo do trabalho, porque isso é extremamente importante. Você pode economizar no valor do INSS, você, seu amigo, seu familiar, e ter um benefício que às vezes a pessoa nem sabia que tinha direito. Mas cada vez pessoas mais jovens procuram para fazer esse planejamento previdenciário. Ela está naquela situação como a Paula. E agora? Eu abro uma empresa, eu saio do MEI, eu pago a guia GPS e aí a gente consegue estudar o caso e verificar qual o melhor caminho. Então, qual o melhor momento para pensar em INSS e ter um planejamento previdenciário? O quanto antes. Quando começar a trabalhar, porque isso daí vai ser um mapa, vai ser um guia para você seguir e você não deixar dinheiro na mesa. Muito bom, doutora. Muito obrigado. Agradeço a sua participação. Palmas para a doutora. Quem gostou, bate palma. Quem gostou, fala alguma coisa aí, tá? E aguardo a senhora. A Caroline não colocou aqui os seus contatos. Eu vou escrever aqui pelo meu... Eu tenho um canal do YouTube que eu falo tudo de aposentadoria também. Vou escrever aqui meu canal, que é doutora Luciana Farias. Tá aqui, isso aqui eu já tenho. Espera um pouquinho só, que esse daqui eu já pego. Aí, ó, o pessoal batendo palmas, ó. Pronto, gente, ó, tá no Instagram, todo dia lá, a gente fala o nosso dia a dia. Doutora Luciana Farias. Pessoal batendo palmas para a senhora. Muito obrigada. Gostei muito. Obrigado, doutora Luciana. Assim como o professor Mauro, que ama estudar, compartilhar. Eu também sou uma apaixonada aqui de falar sobre previdência e poder ajudar a realmente economizar dinheiro com isso, sabe? O Everaldo tem uma última pergunta aqui, ó. Para quem ficou um tempo sem pagar, pode pagar a diferença? Essa daí daria mais 2 horas de conversa, mas assim... Fica para a próxima. Mas a resposta é sim ou não. Eu vou responder, mas eu não gosto de dar resposta vaga. Vamos lá. Sim, se você comprovar a atividade. Então, você está 4 anos em aberto lá, você não pagou INSS, mas você trabalhou e consegue comprovar a atividade, você pode contribuir. Agora, você tem 4 anos em aberto lá e você não trabalhou, aí você não pode. No máximo que vai poder é 6 meses como segurado facultativo, desde que tivesse contribuição como facultativa 6 meses atrás. Resumindo 2 horas em 1 minuto, é isso. Ok. Doutora Luciana, muito obrigado pela sua participação. Espero você em uma próxima, tá ok? Agradeço de monte, ó. Foi super, super, super. Grande abraço. Gente, eu vou remover a doutora Luciana aqui, tá? E já eu falo com ela em off.
Gente, muito obrigado pela participação de vocês, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou voltar agora só depois do carnaval, porque eu vou me internar, então amanhã não vai ter live, eu volto só na quinta-feira depois do carnaval, talvez, com sorte, na quarta-feira de cinzas, mas eu não prometo, né? E na quinta-feira depois do carnaval. Lembrando a todos, tá? Que no dia 20, a gente vai ter a abertura da turma da Academia do Dinheiro 5.0. Academia do Dinheiro 5.0, já falei para vocês, e quem está dentro sabe, é o programa mais completo de educação financeira e planejamento financeiro e de investimentos do Brasil, tá? E eu vou falar um pouco mais para frente disso. Depois do carnaval eu falo. Agora, a dica, se você quer entrar nesse programa pagando bem menos, entra primeiro no seu primeiro investimento, tá? O link está aí na tela, o link está também na descrição do vídeo e nos comentários. O que acontece aqui é o seguinte, quem é nosso aluno, a gente privilegia os alunos, né? Com novos conteúdos, com descontos para acesso aos novos conteúdos. E a pessoa tem uma chance de entrar, né? Então, quando você entra no seu primeiro investimento, a gente abre a turma para todo mundo, né? Na última vez a gente abriu 77 vagas, dessa vez acho que vai ser mais ou menos isso também, umas 71, no máximo 80 vagas, tá? Mais do que 70 e menos do que 80, e quem está no seu primeiro investimento tem preferência, né? E tem desconto. Então, a pessoa vai receber um link antes, né? E vai receber esse link com desconto para entrar, ok? Quando as pessoas preenchem, vamos dizer, se 77 pessoas, porque tem 200, 300, 400 pessoas que entraram no seu primeiro investimento. Essas pessoas têm as vagas garantidas até a 77ª, por exemplo, no exemplo que eu estou dando. Se preencher, o pessoal que está de fora, fica de fora, tá? Mesmo pagando mais caro, né? Para vocês verem como a gente leva a sério essa continuidade do investimento em educação que é na tua vida. E outra coisa que é bem importante dizer, que eu sempre lembro, que eu sei que vocês gostam, né? Você vai pagar R$ 97,00 no seu primeiro investimento. R$ 97,00, se você dividir no cartão, dá menos do que R$ 10,00 por mês. Tá? E esses R$ 97,00, eles se transformarão em R$ 970,00 no dia 20. Né? É um absurdo de rentabilidade que eu estou dando para você entrar na Academia 5.0. E aí, pelas contas que a gente faz, você vai pagar menos do que R$ 1.000 para entrar na Academia 5.0. Tá ok? Então, os 97 são multiplicados por 10. Tá? Você vai fazer o seu dinheiro render 10 vezes para entrar na Academia do Dinheiro 5.0, se você entrar primeiro no seu primeiro investimento. Tá ok? Gente, um grande abraço. Muito obrigado, Carlos. Agradeço. E vejo vocês depois do carnaval. Até!